Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a sequência de jogos do Cruzeiro na temporada e também sobre a possibilidade ou não de poupar jogadores em um clássico. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para manifestar as suas opiniões, também responde a enquete que está aí, né, para que eu possa medir um pouco melhor como vocês veem essa situação de poupar jogadores em clássico. E se puder me ajudar também, compartilhe o vídeo com os amigos, porque quanto mais gente assistir, quanto mais rápido o canal cresce, com certeza a gente se motiva e busca, né, fazer conteúdos ainda melhores. E gostaria de lembrar também que este vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. É um app totalmente gratuito, está disponível para Android e iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos lá falar dessa situação do Cruzeiro então, que a partir do domingo, onde a gente recebe o Sport no Mineirão às 11 da manhã, nós vamos viver aí uma sequência de jogos toda quarta e domingo, quarta e sábado, né? Tendo aí 3 dias apenas de recuperação entre um jogo ou outro, e isso provavelmente vai nos levar numa situação física debilitada para o jogo contra o Racing, que é decisivo pela Copa Libertadores no dia 22. O Cruzeiro recebe agora o Sport no dia 13, no dia 16 vai até o Paraná jogar contra o Atlético Paranaense, num jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Dia 19 temos o clássico contra o Atlético Mineiro no Independência, e no dia 22, uma terça-feira, a gente recebe o Racing no Mineirão, no último jogo da fase de grupos aí da Libertadores. A gente sabe que o Cruzeiro está muito perto da classificação, mas matematicamente ainda não estamos assegurados, né? Aí depois a coisa alivia um pouco, porque depois do jogo de terça 22, a gente só joga no domingo, dia 27, que vai ser uma partida contra o Santos lá no Pacaembu. Mas vamos focar nessa próxima sequência. Para esse jogo agora contra o Sport, dia 13, Cruzeiro tendo semana livre para fazer os trabalhos, o treinamento e tudo mais, recuperação de jogadores, acredito que a gente vai e tem que ir mesmo com o melhor disponível, né? Até porque o time tem justamente uma semana para isso, para chegar muito bem no domingo, fazer um grande jogo e vencer o Sport. É a nossa obrigação nesse momento do campeonato. Aí 3 dias depois, Atlético Paranaense fora de casa, um jogo também muito importante da Copa do Brasil. A gente tem que lembrar que além da competição em si, que nós somos os atuais campeões, tem a premiação da Copa do Brasil, que é sensacional, coisa de 50 milhões de reais, e isso nos ajudaria muito aí para o decorrer da temporada e também pensando no futuro do clube. Eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade a sugestão que me deram, eu não lembro exatamente quem foi, mas me deram a sugestão de falar da sequência de jogos. Eu preferi focar um pouco mais nessa questão do clássico, porque a gente sabe que existem muitas opiniões diferentes sobre a questão de poupar jogadores. E eu defendo que o Cruzeiro deve poupar jogadores no clássico contra o Atlético e gostaria de dar os meus motivos aqui do porquê isso. O primeiro motivo pelo qual eu acho que o Cruzeiro deve poupar jogadores contra o Atlético é justamente a condição física, né? E é o maior motivo, tá? Vários especialistas já falaram, jogadores, enfim, todo mundo que trabalha nesse meio do futebol, fisiologistas, falam que a sequência de jogos é que realmente gera um desgaste muito grande e também aumenta a propensão aí a lesões. Por quê? O jogador normalmente, se ele joga ali no sábado, o grande efeito, o grande desgaste da partida não é no domingo, é na segunda-feira, é 2 dias depois da partida. Isso é amplamente divulgado por esse pessoal, inclusive tem vários estudos sobre isso aí. Mas enfim, se a questão da recuperação vem 2 dias depois, a gente imagina que o cara joga, aí no primeiro dia não tem um desgaste tão grande, no segundo dia o cara tá moído, no terceiro ele já tá jogando de novo, né? Quer dizer, ele não teve um tempo ideal de recuperação, não teve um tempo ideal de treinamento, e mesmo esses caras sendo jovens, sendo muito saudáveis como são, eu acho que eles fazerem isso uma vez, tudo bem, o corpo recupera, na segunda recupera, quando chega na terceira, na quarta partida, aí o negócio já complica. E justamente observando essa sequência, tendo jogos decisivos de Libertadores e Copa do Brasil, e entre eles um clássico, eu acho que o clássico é o momento ideal da gente poupar para ter os jogadores inteiros para o jogo de Libertadores contra o Racing, que é um jogo muito importante na minha visão. Por quê? Você ficar em primeiro no seu grupo da Libertadores não vai te dar nenhuma vantagem como é ser o primeiro do Campeonato Mineiro, que você joga por 2 empates. Mas te dá a possibilidade de decidir em casa, né? Pelo menos nesse primeiro confronto de oitavas aí, que vai ser contra um segundo colocado.
Além de que a gente sabe que normalmente os times que estão jogando melhor, eles ficam em primeiro no grupo. Pode ter um grande time em segundo, né, como pode ser até o caso do Cruzeiro, mas a gente tem que entender que não é a lógica, né? A lógica é que os melhores times dos grupos fiquem em primeiro. Isso não significa de forma nenhuma que o primeiro colocado é melhor e vai ganhar do segundo, tá? Mas é apenas uma questão de matemática, né? O time que teve melhor desempenho fica em primeiro, fica à frente do time que ficou em segundo. Vocês entenderam? Acredito que a gente mostrar força contra o Racing e vencê-los depois daquela derrota de 4-2 que tá aqui ainda, atravessada na garganta aquele jogo lá na primeira rodada da Libertadores, seria uma demonstração de força do Cruzeiro e uma consolidação dessa reação que o time teve nas últimas rodadas. São aí 4 jogos sem derrota, né? Isso, acho que o último gol que a gente sofreu, inclusive, foi aquele contra o Fluminense, aquele gol cagadíssimo lá, num jogo que nós criamos muito mais e a bola não entrou. Mas enfim, eu consigo ver o Cruzeiro evoluindo, melhorando o seu desempenho, além de ser apenas os números, né? Os números estão melhorando, mas o desempenho também. E isso representa para mim o segundo motivo de se poupar jogadores para a partida contra o Racing, o que acaba sendo então poupar jogadores no Clássico. Por quê? Mostrar força contra o Racing e vencê-los, além da gente ficar em primeiro lugar no grupo, é uma forma da gente dar a demonstração, até para a torcida mesmo, né, que a gente questionou muito o time, que não estava ganhando jogos importantes e tudo mais, dá aquela mostra de que o famoso quanto tá valendo, que a gente falou muito na final do Campeonato Mineiro, e que pode ser aí a grande chave para o Cruzeiro conseguir os títulos que a gente sonha tanto em ganhar esse ano. E o meu terceiro motivo a citar é que eu acho que a gente valoriza demais o clássico estadual, tá? É claro que a rivalidade tem muita importância e tudo mais, mas não é mais importante que um jogo de Libertadores, nunca vai ser, tá? A menos que seja, sei lá, final da Copa do Brasil ou um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, não é o caso. É apenas um jogo no início de campeonato, ninguém tá na liderança, ninguém tá em zona de rebaixamento, é um jogo comum, tá? É um jogo que a gente pode ganhar. E o fato de usar os reservas também não é abrir mão de uma vantagem ou abrir mão do desejo de vencer. Você apenas escolhe outros jogadores que não são aqueles frequentemente titulares, porque acredita que pode render melhor com esses reservas que estão fisicamente em uma condição mais alta, até porque você entrar com um time cansado num clássico, provavelmente você vai perder, né? Então, assim, eu acho que por vezes a gente tem mais chance de vencer usando os reservas do que usando os próprios titulares se eles não tiverem condições físicas ideais. E só para voltar na questão da gente dar uma importância muito grande para a rivalidade, eu acho que o maior exemplo disso é o Marcelo Oliveira, que foi um treinador de passagem extremamente vitoriosa pelo Cruzeiro, que ganhou um campeonato mineiro e 2 campeonatos brasileiros em menos de 2 anos e meio de clube, e boa parte da torcida do Cruzeiro não tem por ele o devido respeito, a devida admiração. Muita gente, inclusive, pega no pé dele falando que ele era atleticano e que ele perdia clássico de propósito, o que é uma das maiores burrices que eu já ouvi alguém dizer na história da minha vida, tá? Porque eu já falei que eu trabalhei com o Marcelo Oliveira na assessoria dele e vocês não têm ideia do quanto foi importante, por exemplo, o primeiro jogo do Marcelo Oliveira como técnico do Cruzeiro ter sido o clássico que a gente ganhou por 2-1 na reabertura do Mineirão, né? Aquele clássico do gol de cabeça do Dagoberto, que foi também a estreia do Dagoberto pelo Cruzeiro. Aquele clássico ali que fez o trabalho do Marcelo Oliveira começar a fluir, por quê? Não sei se vocês lembram, mas a torcida tinha muita rejeição pelo passado dele no Atlético. E vocês podem ter certeza, cara, o Marcelo Oliveira queria ganhar do Atlético mais do que qualquer um. Isso eu falo porque eu conhecia o cara, eu estava convivendo com ele, eu sabia muito bem que não tinha nada de trabalhar contra o próprio clube, entendeu? O cara é um profissional de primeiríssima qualidade. E isso não significa que eu acho que o Marcelo Oliveira deve voltar a treinar o Cruzeiro hoje, porque ele vem de trabalhos ruins. Então, antes dele pensar em voltar para um clube do tamanho do Cruzeiro, ele precisa melhorar alguns aspectos ali do trabalho dele, experimentar umas novidades táticas, né? Porque ele ficava muito preso naquele mesmo esquema tático, coisa que não estava dando certo nem no Atlético, nem no Palmeiras e nem no Coxa, né? Que foram clubes que ele passou depois da saída aqui do Cruzeiro. Fechando esse parêntese, então, eu coloquei aí algumas razões pelo qual eu defendo que o Cruzeiro poupe jogadores aí no clássico contra o Atlético Mineiro no dia 19, no sábado, lá no Independência. E tem outro aspecto também, que se a gente entra com um time alternativo, um time mexido, a gente joga a pressão muito maior pro outro lado, né? Tipo assim, se o Atlético vai jogar contra o time reserva do Cruzeiro,
eles têm muito mais a obrigação de ganhar do que quando é um jogo entre dois titulares, até porque eles também jogam em casa, né, que é outro fator aí que conta. E só um detalhe para acrescentar mesmo no final, porque eu vi algumas pessoas com dúvida, não vai ter clássico no Mineirão 50-50, tá? No segundo clássico da final, que foi o jogo no Mineirão, que nós somos campeões mineiros em cima do Atlético, naquele 2-0, teve lá um entrevero, o presidente do Atlético deu um piti, né, falando que não recebeu o número de credenciais que queria e tudo mais. O pessoal do Cruzeiro falou, o mesmo número de credenciais que a gente recebeu no Independência, a gente deu pro Atlético no Mineirão. E o pessoal do Atlético deu chilique por isso, e claro que também de cabeça inchada porque tinham perdido o título, né, e perdido o jogo também. E acabaram desfazendo aquele início de acordo que haveria ali, de que todos os clássicos seriam no Mineirão com 50% de torcida para cada lado. O que particularmente eu acho que é até uma boa ideia. Eu acho que o clássico dividido na metade do estádio é uma coisa do passado, não faz mais parte desse futebol hoje, e o mando de campo hoje tem muita importância. Então você jogar no seu estádio, na sua casa, até porque a casa do Cruzeiro é o Mineirão, a casa do Atlético é a Independência, né? E quando eles tiverem o estádio deles, vai ser a casa deles. Mas enfim, cada time tem sua casa, não é mais o caso de antigamente, onde os dois jogavam no mesmo estádio e essa divisão era mais natural. Agora não é assim, cada um tem seu estádio, 90% para o mandante, 10% para o visitante. Eu acho que assim tá ótimo e assim vamos seguir. Eu sou contra torcida única também, porque eu acho que você tem que ter um percentual de torcida adversária ali, até para dar um tempero maior para o jogo, tá? E isso é outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês comentarem aí, como vocês acham que é o ideal, né, para os clássicos mineiros e tudo mais. Se é dividido metade-metade, se é 90-10, se é torcida única, que eu acho horrível, mas enfim. Opina aí também, vamos conversar sobre essas questões que envolvem aí mais do que o calendário, também um tempero de rivalidade. E concordando ou discordando, o importante é que a gente converse sobre futebol, beleza? Galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, comentários aí, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!